Atos capítulo 20. Nós vamos ler do 17 até o 34. Eu prefiro ser fiel à leitura, para que a gente possa desfrutar dela. Todos acharam? Terminamos já com as ofertas? Sim. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Leia o 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cuja meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que eu estou limpo de sangue de todo, ou do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou pelo seu próprio sangue. E eu sei, disse Paulo, e eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Verso 31, leia por gentileza até o 35. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados, de que de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recorrer às palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: mas bem-aventurado é dar do que receber. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença de Cristo, e abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. Pedro, por favor, coloque como título Graça e Poder. Graça e poder de Deus para o dia a dia. É o que nós temos, irmãos, para o dia a dia. A graça e o poder de Deus, que Deus nos deu para vencermos as lutas do dia a dia. É esse o tema que eu queria hoje pensar com os irmãos. A graça de Deus trabalha a nosso favor de diversas maneiras. A graça de Deus está à nossa disposição para fazer e agir em várias áreas da nossa vida. Primeiro, ela revela a nossa natureza e como nós somos totalmente dependentes de Deus. A graça de Deus tem esse poder de revelar a nossa real natureza, a nossa natureza pecaminosa e a nossa total dependência de Deus e de Cristo. Mas a graça de Deus também nos dá poder para que a gente controle o pecado que nos assedia. A graça de Deus, ela vem exatamente nesse exato momento
ou nesses momentos, para nos fazer forte e para controlarmos o que mais assedia o ser humano, que é o pecado. Mas a graça também nos dá o poder para viver. Viver é um desafio, irmãos, principalmente no século que nós estamos vivendo, de mudanças contínuas. Todos os dias nós temos que nos lidar com as mudanças na área da tecnologia e mudanças em todos os aspectos que a gente possa pensar. Então a graça de Deus nos dá este poder para que a gente possa viver como crentes, como santificados, com a mente transformada. Mas a graça de Deus, sobretudo, nos dá poder para suportar as adversidades. Graça de Deus é o que nos sustenta no momento das piores lutas que a gente possa estar atravessando. Então, irmãos, qualquer que seja a forma de perseguição, qualquer que seja a forma de hostilidade à fé cristã, qualquer que seja a forma de hostilidade à forma cristã de pensar e a forma cristã de agir, deve ser encarada, deve ser pensada e vista como implicações que nós temos que encará-las do chamado que nós recebemos da parte de Deus. Não podemos olhar para as hostilidades à nossa fé, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nosso chamado, nós não podemos encarar isso senão implicações daquilo pelo qual Cristo nos chamou a fazer e a sermos, que é seguidores dele. Termos uma mente transformada, e vemos isso a partir da descida do poder do Espírito Santo sobre os apóstolos. O poder do Espírito Santo que desceu sobre aqueles homens ocorreu para cumprir propósitos específicos, e esse mesmo poder está distribuído entre nós de outras formas ou de várias formas. O poder do Espírito Santo foi derramado para que os apóstolos pudessem deixar de olhar para esse tempo, deixar de olhar para o tempo deles, deixar de olhar para as coisas terrenas e passarem a olhar para as coisas espirituais, passarem a olhar para as coisas eternas. Ou seja, tirem os olhos. Não compete a ninguém, não compete a nenhum de vocês olhar para tempos, épocas, olhar para o que vai acontecer com Israel, para o que vai acontecer com o povo judeu, mas vocês receberão poder. O poder de Deus foi derramado sobre aqueles homens, exatamente para que eles tirassem os olhos dessa plataforma, desse nível de vida, e pudessem olhar e começarem a pregar o Evangelho. Mas o poder de Deus, irmãos, também, ele foi derramado para que os apóstolos pudessem quebrar barreiras, para que eles pudessem olhar indistintamente, para que eles pudessem olhar para povos que para eles eram a escória de toda a humanidade, para que eles pudessem quebrar barreiras, perdoando, tirando a dureza de coração. O derramar do Espírito serviu com o propósito daqueles homens poderem chegar a Samaria. Capítulo 8, começa a partir do capítulo 8 a quebrar todas as cadeias, porque Samaria para eles era uma fronteira que não poderia ser atravessada, porque era a fronteira de um povo que eles não se davam, que eles não tinham aliança. Mas ele diz lá no capítulo 8, capítulo 1 ainda: mas recebereis poder, para que descerá sobre vocês poder, para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria. Ou seja, quebrem as barreiras, quebrem as cadeias. O Espírito Santo foi derramado com esse propósito. Mas também o poder foi derramado sobre os apóstolos, para que eles pudessem seguir além, irem além, estarem além das fronteiras de Jerusalém, estarem além das fronteiras de Judeia, estarem além das fronteiras de Samaria e chegassem até os confins da terra. Não era o limite Jerusalém, não era o limite Samaria, o limite deles era inimaginável, era até onde pudesse chegar e todos pudessem ouvir o Evangelho de Cristo. O poder do Espírito Santo também foi derramado para que os apóstolos pudessem, se necessário, morrer pelo Evangelho. O derramar do Espírito Santo, interessante que a palavra testemunho aqui vem de uma palavra grega chamada martis, que significa o quê? Marte. Significa alguém que dá a sua vida por uma causa, alguém que entrega a sua vida por aquilo que acredita. Irmãos, e Jesus chamou aqueles discípulos e derramou o Espírito sobre eles para dar poder, para que eles amassem mais a Cristo
do que a sua própria vida. Eles pudessem amar mais a Jesus e a causa do Evangelho do que a sua própria vida, irmãos. Portanto, os primeiros crentes receberam poder do Espírito para pregarem, e pregarem com autoridade. O derramar do Espírito não foi para simplesmente pregarem, mas para pregarem com autoridade, com poder. Mas ao mesmo tempo que pregavam com autoridade e com poder, eles provocaram a fúria de Satanás. Eles provocaram a ira de Satanás. Eles se levantavam para pregar, mas Satanás, o príncipe das trevas, também se levantava para combatê-los. Esses primeiros crentes, em tudo que eles realizavam, eles obtinham o favor de Deus, eles obtinham resposta de Deus, mas ao mesmo tempo, irmãos, receberam oposição do sistema religioso, receberam oposição do sistema daquele tempo, receberam oposição do mundo. Atos capítulo 4, versículos 1 ao 3, Lucas nos informa que isso aconteceu. Quando eles pregaram o Evangelho, quando eles chegaram a pregar o Evangelho, volte um pouquinho a sua Bíblia, e você pode conferir isso comigo. Atos 4, falava eles ainda ao povo quando sobrevieram quem? 4:1 ainda, leia por favor. Quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, por ensinarem eles o povo e anunciarem a quem? Em Jesus, a ressurreição dentre os mortos. E o que aconteceu? E o prenderam e recolheram-o no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Agora o verso 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, e subindo o número de quase 5.000 convertidos, 5.000 homens, diante, irmãos, da intimidação, diante da intimidação por parte do sistema religioso. Atos capítulo 4, versículos 29 e 30, a igreja ainda mais pede, ela se reúne para pedir ainda mais a Deus autoridade, ela se reúne para pedir ainda mais intrepidez. Pule um pouquinho para o capítulo 4, verso 29 e 30, mesmo diante dessa hostilidade, mesmo diante dessa intimidação e da prisão de Pedro e de João, eles continuaram orando, a igreja continuou orando, e no verso 24 eles pedem: agora, Senhor, o que eles dizem? Olha para as suas ameaças, e concede a quem? Concede a teus servos, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, e enquanto isso, vai estendendo a mão do Senhor, para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome santo do servo Jesus. Enquanto estavam lá, a hostilidade chegando sobre eles, a prisão chegando sobre eles, a igreja estava reunida para pedir: Senhor, dá mais intrepidez a eles. Enquanto a igreja avança, Satanás se levanta. Enquanto a igreja pregava, o sistema religioso vinha contra eles, mas graça e poder sempre estarão à disposição de uma igreja e de um pastor e de um púlpito cheio da presença de Deus, sem temor pela própria vida, mas desejoso de salvar almas que estão sendo levadas para o inferno. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Em algumas implicações, irmãos, existem algumas implicações que estão totalmente associadas ao nosso chamado. E se você não encarar isso como uma realidade na sua vida, você não vai conseguir suportar os dias por vir. Alguns dizem que nós já estamos vivendo a grande perseguição. Nós estamos já vivendo uma perseguição velada. Alguns acreditam, e eu defendo também essa ideia, porque quem hoje teria coragem de subir um púlpito e pregar Romanos capítulo 1, literalmente, sem estar se comprometendo a sua própria igreja? Qual pastor hoje poderia citar e mandar a igreja abrir o texto bíblico de Romanos 1 e literalmente pregá-lo destemidamente, sem medo de uma possível perseguição? Então nós estamos vivendo já veladamente uma grande perseguição contra a igreja. Mas olhe para mim,
graça e poder estão à disposição da igreja para que nós enfrentemos quaisquer que sejam as lutas e as hostilidades contra a igreja. Irmãos, hoje pela manhã, disse a Denise lá em cima, eu disse hoje eu fico feliz porque o bispo Rubem falando do que aconteceu com a nação de Israel, Deus tirando com o braço forte e Deus colocando aqueles sinais que eram sinais para dizer ao povo: eu é que garanto a proteção e o cuidado de vocês. Quem garante a proteção da igreja é Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Não é o bispo, não são os pastores. Cristo é o Senhor da igreja. Então existem algumas implicações, irmãos, que estão associadas ao seu chamado, ao chamado da igreja. E essas implicações precisam estarem muito vivas dentro do nosso coração. A primeira delas é que nós somos chamados e nós corremos riscos. Há risco, irmãos, no chamado que recebemos. Há um risco muito grande. Em Mateus capítulo 10, se você quiser, marque a sua Bíblia e volte a Mateus capítulo 10, verso 16. Todos acharam? Vamos ler juntos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. 17, vamos, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão. Leia. 18, leia. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e eles e aos gentios. E quando vos entregarem, liga bem forte, não cuideis em como ou o que haveis de falar. Por quê? Porque naquela hora vos será concedida a graça, o poder de falar, de dizer o que tem que ser dito para a glória de Deus. Graça e poder são sempre destinados ao povo de Deus. Está à nossa disposição para que a gente continue seguindo, irmãos. O apóstolo Paulo é a prova mais clara que a gente tem de um homem que correu risco em tudo que ele fazia. O texto lido por nós, no capítulo 20, é o contexto daquilo que eu quero falar hoje. Paulo estava pregando na Ásia, Paulo estava pregando em Éfeso, e ao pregar em Éfeso, ele conseguiu desconstruir a ideia de muitos sobre os ourives, sobre os artífices, sobre aqueles que faziam imagens de escultura para enriquecerem os seus patrões, para iludirem a fé do povo. E Paulo chega com o evangelho, chega Paulo trazendo ao mesmo tempo que ele traz algo bom, ele traz um pouquinho de confusão. Ele confunde a mente dos homens, ele confunde a mente das pessoas, e as pessoas acabam ouvindo o evangelho, crendo no evangelho, e o mundo, o sistema começa a se levantar e começam a perseguir. Paulo sai de Éfeso e se refugia e passa 3 anos pregando o evangelho. Ele sai de um território da Ásia, para que ele lá corria risco de vida, porque os homens queriam matá-lo. Irmãos, a nossa vida, o nosso chamado é um chamado de risco. Nós temos que considerar essa implicação da nossa vida. Ser um cristão hoje, neste mundo, é uma tarefa difícil, é uma missão para poucos, e muitos não querem. Mas a segunda coisa, irmãos, é o custo que isso nos traz. Quanto isso nos custará? Quanto isso vai custar a cada um de nós? Mateus capítulo 10, verso 34, vai dizer assim: não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Pois vim causar o que, irmãos? Leia: divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isso custa, irmãos. Já contei uma historinha aqui de um rapaz desta igreja, eu nunca mais o vi, mas espero em Deus que ele esteja em Cristo ainda. Ele vinha na igreja, mas sua família era extremamente tradicional, católicos, apostólicos, fervorosos,
atuantes na igreja, esse menino começou a vir aqui na igreja. Só que os pais deles não sabiam que ele vinha aqui na igreja. Só que depois de um tempo, o seu comportamento começou a denunciar que alguma coisa estava ruim. Se ele chegasse em casa bêbado todos os dias, se ele chegasse em casa com cheiro estranho, se ele chegasse em casa com comportamento estranho, mãe, esse menino está fazendo coisa errada. Mas o menino começou a ficar com um comportamento diferenciado, e os pais começaram a ficar preocupados com ele, e começaram a observar, até que um dia ele descobriu que esse menino estava vindo na igreja. Eles ficaram aborrecidos, porque eles eram católicos. Eles queriam que o filho caminhasse com eles, mas o filho obediente disse: pai, eu encontrei Jesus. Pai, mãe, eu encontrei Jesus. Se vocês querem saber aonde eu vou, vá comigo. Vieram. Irmãos, pisaram na casa errada, pisaram no lugar errado, porque quando pisaram aqui, ouviram o evangelho, e eles também se converteram a Cristo. Eles também se converteram a Jesus, irmãos, mas isso custou para ele, custou ele ter que mentir para os pais. Irmãos, caminhar, o preço do nosso chamado custa o quê, pastor? Às vezes custa um namoro indesejável, promíscuo, custa uma amizade, um relacionamento, uma sociedade, custa você ter que abrir mão de coisas que pode te trazer prejuízo até financeiro e emocional, mas para agradar a Cristo, para aborrecer o mundo, para aborrecer a você mesmo, nós temos que abrir mão, porque o nosso chamado implica e custa alguma coisa para nós. O evangelho que não custa nada para a gente, o chamado ao evangelho que não custa nada para a gente, tem alguma coisa de errada. Porque ou você, como o pastor Luiz Carlos uma vez contou, que o irmão foi dar um culto e ações de graças, dizendo que passou 4 anos na faculdade e ninguém descobriu que ele era crente. Ninguém sabia que ele era crente, ou seja, ele não teve coragem de nem um minuto testemunhar de que Jesus era o seu Senhor. Meus irmãos, mas não só custa, ele também tem perdas. O chamado cristão tem como implicação perdas. Perdas de algumas coisas, irmãos. Capítulo 16 de Mateus, versículo 24 até o 28, por favor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quer perder a sua vida, salvá-la-á. Pois que proveito o homem tem e ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Verso 27 e 28, leia por favor. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus santos anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até ver ou que vejam vir o Filho do Homem e o seu reino. Irmãos, nós podemos perder muita coisa, mas é imensurável aquilo que Cristo tem para nos reservado para aqueles que amam e desejaram servi-lo. E desejaram falar: isso para mim não significa nada. O chamado cristão implica em perder coisas, irmãos. Em perder talvez aquelas amizades que só te levavam para o caminho errado. Mas, irmãos, sobretudo, tem recompensa. Mas eu falo delas depois para os irmãos, senão a gente vai ficar só na recompensa. O texto de Atos 20, versos 17 ao 34 que lemos, nós temos Paulo vivendo situações extremamente difíceis. Primeiro, Paulo está atravessando uma situação de risco. O que custa? Qual a implicação do chamado cristão? Perdas, riscos, custo. Paulo está correndo risco. Paulo está correndo risco da própria vida aí. Segundo aos Coríntios 1, ele vai dizer um pouquinho mais, ele chegou a perder a própria esperança da vida. Ele chegou ao ponto de falar assim: eu acho que eu não vou conseguir sair dessa, irmãos. Ele volta agora atrás para Éfeso, porque corria risco de vida. Atos 19 que nós lemos. A situação de Paulo era desesperadora. A situação de Paulo era complicada. Nos anos de Manuel não era nascida, há 24 anos atrás, mais ou menos,
começamos um trabalho numa região perigosa, começamos a pastorear, ajudar a pastorear um rebanho, num lugar extremamente perigoso, num lugar onde a criminalidade era pesada e havia grupos de faxina naquela região, em que deixava as pessoas extremamente preocupadas em sair de casa. E quando nós começamos um trabalho um pouquinho mais dentro da comunidade, alguns diziam para a gente assim: tem certeza que é lá que vocês vão abrir? Lá é perigoso. E nós dizíamos assim: lá é que é o lugar do evangelho chegar. É o lugar onde, irmãos, ninguém quer abrir uma igreja, a igreja tem que chegar, porque a luz tem que resplandecer em meio às trevas. Paulo então está correndo risco, isso nos mostra Atos dos Apóstolos capítulo 19, mas temos também Paulo impedido de permanecer na Ásia por causa do trabalho que estava fazendo. E Paulo agora está sendo impelido a voltar. Veja se isso não custou para ele alguma coisa. Veja se Paulo não teve que perder alguma coisa. Mas a nossa geração tem sido bombardeada por uma mensagem. Uma mensagem de que você é cabeça e não é cauda. Uma mensagem de que você nasceu para vencer. Quantos aqui nasceram para vencer? Eu nasci para vencer. Cristo me fez nascer para vencer. Eu sou mais do que vencedor, mas isso não pode ser o norte da minha vida. O Evangelho me pede, me ordena, me cobra isso. Eu não vou sempre estar por cima. Eu não vou sempre estar vencendo. Eu não vou sempre estar com um sorriso, Colgate nos lábios. Tem dias que nós estamos chorando. Tem dia que nós estamos lamentando. Tem dia que nós estamos pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Ou nós temos aqui algum super-homem que só vive em vitória. O Evangelho, irmãos, nos chama a isso, nos chama também, implica também em perdermos. Desde o início da igreja, o Evangelho sempre foi marcado por um forte testemunho dos crentes. Suas vidas não eram preciosas, o testemunho que eles tinham sim. Eles não consideravam a vida deles preciosas, mas a glória de Deus e a glória do Evangelho sim. Por que isso acabou, irmãos? Por que isso está acabando? Vou tirar até meu óculos. Por que as pessoas hoje, porque os futuros pastores, como nós nos deparamos há uns anos atrás, com um jovem pastor, um bom rapaz, mas nos procurou dizendo assim: eu quero ser pastor para ter um carro e um apartamento e tirar minha esposa do emprego. Eu olhei para ele, eu olhei para essa esposa e falei: não sai do emprego não, senão vocês vão passar necessidade. Não saia do emprego, senão vocês vão passar necessidade. Essa mentalidade, irmãos, se tornou uma profissão e não um sacerdócio. Se tornou algo que pode trazer lucro. Quanto mais igreja cheia, mais lucro eu vou ter. Quanto mais igreja cheia, mais dizimistas eu vou ter. Quanto mais igreja cheia, mais responsabilidade para o pastor. Quanto mais igreja cheia, mais almas convertidas, mais responsabilidade para o bispo Rubem, para nós pastores que auxiliamos ele aqui. Irmãos, o Evangelho não é só vitória. O Evangelho também são perdas. O Evangelho de lágrimas está acabado. Porque hoje você não pode mais chorar. Tem uma plaquinha dizendo assim: pare de sofrer. A mensagem de sofrimento hoje não é bem aceita pela igreja. Não, então aqui eu não quero mais vir. Porque bispo Rubens está pregando sobre sofrimento, sobre pagar preço, sobre perder. Eu vou querer perder nada, eu vim para a igreja para ganhar. Eu vim para a igreja para ser mais do que vencedor. Sim, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Mas isso custa, tem implicações para a nossa vida. Eu me caminho para o final. Lamentavelmente, os nossos dias estão sendo marcados por muitas pessoas não terem condição, não estarem conseguindo se manterem firmes em suas convicções de fé. Elas não conseguem mais se manterem firmes, não defendem mais o Evangelho de Cristo. Elas são políticas, por quê? Porque na política você tem que fazer a vontade das pessoas, para que você ganhe as pessoas. Você tem que comprá-las de alguma forma. Não conseguem se distinguirem das pessoas demais desse mundo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Mas nós temos um bom exemplo do passado, que serve como um pequeno modelo para nós vivermos os dias de hoje, pela pressão que ele vivia, o exemplo de Daniel. O exemplo dele reúne características que precisamos ter hoje, no século 21.
para nos mantermos firmes. O que? Ele não cedia às pressões, ele não cedia às tentações, ele não cedia às hostilidades, às pressões. Irmãos, sejamos mais firmes. Olhe para o irmão que está do seu lado, seja mais firme. Mais firme. Tem namoro que tem que acabar hoje. Tem relacionamento que tem que acabar hoje, antes do culto acabar. Acaba no seu coração. Tem sociedade que tem que acabar hoje, antes do culto acabar. Porque não é de Deus. Porque ela está te levando a pecar. Está te levando a se afastar de Cristo. Está te levando a renunciar a valores. Está te levando a renunciar coisas tão preciosas. Toda hostilidade sofrida, meus irmãos, toda e qualquer perseguição sofrida pelos crentes de hoje e ao longo dos tempos, ao longo dos anos que poderão vir, é resultado de um estilo de vida diferenciado, que nós temos que ter opção e falar: esta ou este é o estilo de vida que eu quero viver. E Jesus vai dizer isso lá em Mateus 10:22, por minha causa sereis odiados, mas se vocês perseverarem até o fim dessa forma, vocês serão salvos. Quais certezas então a gente pode possuir para que essas implicações que vêm sobre a nossa vida, e vêm, irmãos, quantas coisas a gente teve que perder, quantas coisas pastor Arlindo, com mais de 50 anos na jornada, teve que perder para se manter firme. Quantas coisas deixamos de negociar e dizendo assim: não queremos. Quantas coisas tivemos que abrir mão. Mas quais certezas possuímos? Quais certezas eu posso ter para que mesmo eu sendo perseguido e hostilizado, eu possa me manter firme na minha fé? Eu posso ter a certeza, irmãos, que Deus tem sempre a sua graça à minha disposição. Diga comigo: a graça de Deus. Levante a sua mão direita, diga: a graça de Deus está sempre à minha disposição. Hebreus capítulo 4, por favor. Passe à frente a sua Bíblia. Hebreus 4. Olha o que o escritor aos Hebreus vai nos falar nesse texto. Hebreus 4, 14. Gostaria que você lesse para você e para quem mais você desejar que te ouça. Verso 14 ao 16, por favor. Tendo, pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Porque não temos, irmãos, um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, bem forte, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Essa certeza eu tenho no meu coração. Qualquer hostilidade que daqui para frente a gente vier a sofrer ainda mais, qualquer situação de adversidade que confronte a nossa fé, nós temos um sumo sacerdote. Nós temos a Jesus como nosso intercessor. Nós temos o Cristo da igreja, que sustenta a igreja e que nos defende e sempre nos defenderá. Não precisamos de defesa humana, não precisamos de argumentos humanos, nós precisamos de Jesus à nossa frente. Qual a certeza mais, pastor, eu tenho? Se a hostilidade aumentar e se as pressões vierem, temos a certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Romanos capítulo 8, por favor, volte atrás. Eu vou te pedir para ler mais 2 textos. Romanos 8. Eu queria convidar os músicos, por gentileza. Romanos capítulo 8. Versos 31, aliás, versos 35 até o 39. Vamos ler: quem nos separará do amor de Cristo? Será o quê? Será angústia?
Será a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Verso 36, leia bem forte, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Bem forte, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As implicações são: eu perco, eu custo alguma coisa para mim, eu vou ter que correr riscos, mas eu tenho certezas de que o sumo sacerdote Jesus está comigo todos os dias. Eu tenho a certeza de que nada vai me separar. Poderes, autoridade, profundidade, altura, governos, homens, nada vai poder separar um crente fiel da presença de Jesus. Temos o quê? Quais as outras certezas que nós temos? Nós temos a certeza que tudo é passageiro. Tudo nessa vida passa. 2 Coríntios capítulo 4, por favor, se você já fechou sua Bíblia, lamento, mas abra ela em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Pedro não coloca aqui no quadro não. Tá bom? Verso 16 do capítulo 4, vamos ler juntos. Tudo, irmãos, nessa vida passa, nada é para sempre. Nós temos a certeza de que tudo um dia vai acabar. Qualquer hostilidade que a gente estiver sofrendo, vai ter um tempo de respirarmos fundo, vai ter o tempo do refrigério. Vai ter o tempo da gente respirar fundo, uau, passou. Só não fique muito tranquilo, que daqui a pouco volta. Tu já viu crente bom sem passar por provação? Crente bom é aquele que ele sai da provação, ele, Senhor, só mais um tempinho, só para dar uma respirada, para pegar um fôlego. É igual exercício. Você tem que fazer um exercício e esperar 20 segundos, para depois você pegar o peso de novo. Então, meu irmão, a aprovação, ela passa, mas depois ela volta para nos aperfeiçoar, e a gente vai falar isso já já. Vamos lá? Capítulo 4, verso 16. Pode dedilhar aí, meu irmão. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova dia e dia, e também noite a noite, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A certeza que eu tenho é que elas vão passar. Aí a gente olha para o Salmo 37, eu copiei e colei na versão NVT, que vai dizer assim: não se preocupe com os perversos, nem tenha as invejas dos que praticam mal, pois como capim, logo secarão, e como uma grama verde, logo murcharão. O salmista diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e você viverá seguro na terra e ainda prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele dará desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Tornará a tua inocência radiante ao amanhecer, e a sua justiça de causa como o sol do meio-dia. E Ele diz: aquieta-te na presença do Senhor e espere com toda paciência. Não desanimamos, não olhemos para os perversos que são como capim que vão secar, mas estejamos como o apóstolo Paulo, renovando o nosso coração dia após dia. Quais certezas eu tenho mais, pastor? De que a minha fé, mesmo diante da hostilidade e das perseguições, não vai sucumbir. Eu tenho a certeza de que as provações nos fortalecem e nos equipam. Já viu aquele soldado que recebe
aquele colete. Eu acho muito legal aquilo. Ele recebe o colete, tem vários componentes, vários bolsos. Ali ele coloca os, como é que é o nome? Cartuchos, né? Eu não sou... Os pentes, ó. Coloca os carregadores aqui, coloca o rádio, coloca a faca, coloca isso, coloca aquilo. A provação faz exatamente isso com a gente. Ela nos equipa, ela nos fortalece, ela nos dá ferramentas para a gente viver bem no meio da luta. Eu já passei por isso, eu tenho aqui no meu case as ferramentas que Deus me deu, o equipamento que Deus me deu, porque eu já passei por aquela luta, eu já passei por aquela outra, e está tudo guardado. As provações nos equipam. Se você quiser ler em casa, leia 2 de Timóteo, capítulo 3, 14 ao 17. Mas eu finalizo dizendo, seguir o Evangelho é estar sim, irmãos, preparado para consideráveis perdas na vida. Considere isso. Para você seguir o Evangelho, você vai perder alguma coisa. Você vai perder amizades e relacionamentos perniciosos, que eles sumam da nossa vida. Quando eu posso dizer um amém aí comigo? Amém. Amizades e relacionamentos perniciosos, eu quero perder. Negócios e sociedades obscuras, esses quero longe. Seguir o Evangelho, irmãos, é estar preparado para correr riscos durante a caminhada. Pode ser que um dia a gente pregue de forma mais veemente e literal e alguém vem bater na nossa porta. Aí vão cobrar de nós respostas. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz assim: melhor obedecer a Deus do que a homens. Conheço pastores corajosos, irmãos. Estão colocando seu rosto e pregando a palavra de Deus. Não negociando, não tendo a sua vida por preciosa. Não se associando com nada errado e ilícito. Seguir o Evangelho é estar preparado a correr riscos. Seguir o Evangelho de fato é estar preparado a tudo isso. Mas nada, irmãos, nada disso será comparado à indizível recompensa que Cristo dará àqueles, a mim e a todos nós, que suportarmos com perseverança até o fim na fé cristã. Apocalipse capítulo... A minha Bíblia não tem Apocalipse 21, eu tenho que imprimir. Lembra que eu falei semana passada? Minha Bíblia não tem Gênesis 1 e 2 e não tem Apocalipse 20, 21 e 22. Eu imprimo. Mas essa aqui é minha velhinha que me acompanha há mais de 30 anos. Ó. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará no meio deles. E eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, já não haverá pranto, já não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Lembra que eu falei, Márcia e Sônia? Hoje a minha irmã Andréia faria 52 anos. A minha menina faleceu meses atrás. Hoje ela completaria 52 anos de vida. E descendo a escada com as minhas irmãs, disse para elas: creiam, ela está incomparavelmente melhor. Porque para ela cessou a lágrima, cessou a dor, cessou o pranto. Mas para nós, um dia isso também vai chegar. Esta é a certeza que eu tenho, irmãos. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei seu Deus,
e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, o que cabe para eles é a segunda morte, o lago de fogo. Mas quanto a nós, que mesmo enfrentando perseguições e hostilidades aqui ou à frente, nós temos a certeza de que o sumo pastor está conosco. Você não está andando sozinho. Apegue-se a Jesus e Ele está perto de você sempre com a sua graça e poder para você continuar a jornada. Vamos mudar de posição.